Alguém fala que a teoria da evolução prova que Deus não existe. Hoje quero te mostrar que isso é um absurdo. A teoria da evolução é estatisticamente impossível, nunca foi provada, nunca foi observada. Conforme a teoria da evolução, as espécies animais mudam no tempo. Uma forma de vida simples, passando-se milhões de anos, mudaria em formas sempre mais complexas, até chegar ao homem. Mas como isso aconteceu milhões de anos atrás, não podemos repetir o experimento. Teríamos que confiar no que dizem os cientistas. Mas será verdade que os cientistas realmente têm como provar essa teoria? Não. Na verdade, a teoria da evolução nunca foi comprovada ou observada. Os cientistas inventaram uma história fictícia, pois não há evidências concretas, nem ninguém jamais viu isso acontecer. O que realmente vemos todos os dias é a mudança devido aos genes. Por exemplo, cada criança recebe metade dos genes da mãe e metade dos genes do pai. Nos genes tem as informações físicas da pessoa, altura, cor dos cabelos, cor dos olhos, etc. A cor dos olhos, por exemplo, pode ser preta, castanha, verde ou azul. Ninguém tem a cor dos olhos rosa. Não importa quantas gerações, nunca ninguém vai nascer com os olhos rosa. Desde milhares de anos, ninguém nunca viu uma criança com olhos cor-de-rosa. Também nos animais a cor dos olhos e todas as outras características físicas dependem dos genes. Nos animais acontece o mesmo. Por milhares de anos os cachorros sempre foram cachorros. Nunca um cachorro nasceu com asas para virar pássaro. Gatos sempre foram gatos. Nunca vimos um gato com guelras. Com certeza gatos e tigres têm um antenado comum. Mas este antenado já tinha os genes das tigres e dos gatos em si. Mas se diferentes espécies de animais cruzassem, será que pode uma gata tiver filhotes com um cachorro? Ou um peixe com um pássaro? Certo que não. Como a Bíblia ensina, diferentes tipos de animais não podem se cruzar. Em Gênesis lemos que Deus criou os animais para se reproduzir conforme as suas espécies. Os cientistas já conseguiram criar um cruzamento entre um leão e uma tigresa. Estes, na verdade, são animais do mesmo tipo, mas eles nunca podem criar um híbrido entre um peixe e um pássaro. Na ficção científica talvez você consiga, mas não na realidade. Mas a teoria da evolução quer que acreditemos que um urso polar pode se tornar uma baleia. De onde viriam as guelras? E as nadadeiras? Na realidade, existe um processo chamado seleção natural. Certas condições ambientais podem tornar uma certa combinação de genes mais benéfica do que outras combinações. Por isso um gene pode dominar sobre outro para uma espécie em um certo ambiente. No século XVIII, Darwin observou a seleção natural nas formas dos bicos de uns pássaros nas Ilhas Galápagos. A partir da seleção natural, Darwin fez uma viagem com a imaginação. Ele pensou que o processo de seleção natural poderia adicionar novas características nos animais. Só precisaria esperar milhões de anos para ver uma lagarta virar um pássaro. Mas naquela época ninguém sabia da existência dos genes. A ciência genética foi inventada depois. É por isso que Darwin não sabia nada sobre genética. Hoje os neodarwinistas insistem nessa teoria, dizendo que é possível adicionar novas informações genéticas, ou seja, novos genes, por meio de mutações genéticas. O que é uma mutação genética? Os genes são compostos de uma molécula do DNA. O DNA contém uma sequência que representa o projeto do organismo que o contém. O DNA é visto como um software, que contém as instruções para como o animal deve ser feito. Simplificando demais, o DNA faz duas coisas. Ele se duplica e produz proteínas. Proteínas feitas de uma certa maneira constroem o organismo. A duplicação cria uma cópia da própria molécula de DNA. O DNA contém uma estrutura e informações muito complexas. Esta estrutura é evidência da existência da mente superior de Deus. Às vezes, o DNA se duplica mal. Nesse caso, ocorre um erro de cópia. A cópia errada do DNA é chamada de mutação. Segundo os evolucionistas, as mutações produziriam vantagens para o organismo. Daí a ideia de que um urso pode se tornar uma baleia se dermos tempo suficiente. Na realidade, as mutações causam danos e não benefícios aos organismos. O câncer é um exemplo de mutação genética. A síndrome de Down é outro exemplo. Mas para entender bem podemos fazer o seguinte. Suponha que estamos falando ao nosso amigo João, o que fazer? Vamos falar para ele, coma uma maçã. Há 14 caracteres na frase. Agora vamos tomar qualquer posição entre 1 e 14, por exemplo, posição 3. Nessa posição vamos mudar o caractere R para outro caractere aleatório, por exemplo Z. A instrução torna-se, coza uma maçã. A essa altura, João vai colocar a maçã no forno. Vamos repetir o jogo novamente, por exemplo, na posição 7, substituindo X. Agora temos, coza uxa maçã. O comando perdeu seu significado. João não sabe o que fazer.
As mutações pioram nosso comando e não o contrário. Agora vamos imaginar fazer esta mesma operação, mas com um livro de 1000 páginas. Com 10 mutações deste tipo, não alteramos o sentido do livro. Ainda podemos ler o livro e corrigir erros pelo contexto. Mas com 10.000 mutações, o livro fica ilegível. Assim, nosso livro não melhorou. No nosso livro não apareceu uma nova história. Nem o estilo do livro melhorou. Só perdemos informações. Um cientista não cristão chamado Dr. Lee Spetner afirmou que nunca foi observada uma mutação que acrescentasse informação ao genoma, pelo contrário, as mutações reduzem a informação genética. Vamos agora treinar o cachorro de João. Para apertar teclas aleatórias no computador dele, vamos abrir a aplicação Word e colocar o cachorro para digitar aleatoriamente. Será que o cachorro vai escrever pelo menos uma frase sensata? Certo que não. Da mesma forma, é impossível transformar um peixe em um anfíbio pelas mutações genéticas. Aterrando o DNA do peixe com mutações genéticas, criamos um peixe doente. Se o peixe conseguir se reproduzir, no DNA da prole vai ter uma perda de informações. Alterando também o DNA da prole, a geração seguinte vai ter mais perda ainda, até chegar ao ponto dos peixes morrer de doença ou para não conseguir se reproduzir. Mas vamos fingir que, por acaso, um peixe, contra todas as probabilidades, conseguir virar anfíbio. Agora peixes e anfíbios não podem se cruzar. Pode ser que do outro lado do oceano, outro peixe virou também anfíbio. Mas tem chances deles se encontrar? Não, aquele peixe vai morrer sem se reproduzir. O baiacu se torna o peixe com o mais simples DNA entre os peixes. O DNA deste peixe tem 365 milhões de pares de bases. O Xenopus tropicalis se torna rá com o DNA mais simples. O DNA deste rá tem 1,7 bilhões de pares de bases. As diferenças entre os dois DNA é tão grande que até os cientistas não têm como criar uma lista. O problema não está só na sequência do DNA, mas também no funcionamento interno das células dos dois diferentes organismos. Como é possível fazer um peixe virar rá, por meio de mutações aleatórias, enquanto nem as pessoas mais inteligentes do mundo têm ideia de como fazer? A ideia que Deus criou as formas de vidas como na Bíblia faz mais sentido. Muitos cientistas acreditam que os fósseis provam a evolução. Nos livros didáticos está escrito a Terra tem milhões de anos. Estes livros contradizem a Bíblia. Alguns cristãos tentaram adaptar a Bíblia a essa ideia de milhões de anos e evolução. Mas isso com certeza não está na Bíblia. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A morte é, portanto, uma consequência do pecado. Em Gênesis podemos ler que a criação de Deus foi perfeita. Não havia morte nem pecado. O pecado e a morte são consequências da desobediência de Adão e Eva. Os fósseis são o resultado de animais mortos. Se acreditar na evolução e nos fósseis de milhões de anos, também vai ter que acreditar que o pecado já existia antes de Adão. De fato, a morte não seria um castigo, mas apenas um processo pelo qual a evolução desenvolveria os animais, as plantas e o homem. É por isso que, como cristãos, não podemos colocar os milhões de anos na Bíblia. Gênesis nos diz que Deus criou tudo em 6 dias, incluindo o homem, as plantas e os animais de todos os tipos. Contando com as genealogias na Bíblia, a Terra não tem mais que 7.000 anos. É por isso que os fósseis não têm milhões de anos. Se a teoria da evolução fosse verdadeira, os fósseis deveriam nos mostrar animais mudando gradualmente, com o que chamamos de estados intermediários. Mas os fósseis mostram isso? Não. O Dr. Mark Pagel, um cientista evolucionista, escreveu o seguinte: em vez de encontrar as mudanças lentas, suaves e progressivas que Lyell e Darwin esperavam, eles viram explosões rápidas de mudança. Novas espécies aparecendo aparentemente fora e depois permanecendo inalteradas por milhões de anos, padrões assustadoramente reminiscentes da criação. Dr. Mark Pagel. Então, este evolucionista está dizendo que os fósseis são consistentes com a teoria da criação. Os fósseis provam a criação. Alguém pode objetar dizendo que um hominídeo foi encontrado, a famosa Lucy. Esta seria a prova de que o homem vem dos macacos. Mas vamos ver algumas informações sobre Lucy. Lucy foi descoberta em 1974 na Etiópia. Disse que 40% dos ossos encontrados eram do sexo feminino, daí o nome Lucy. 40 anos após a descoberta, descobriu-se que era um macho. O segundo problema é que, na realidade, os ossos realmente pertencentes a Lucy eram menos de 25%. Lucy tinha mãos e pés humanos? Nenhum osso foi encontrado nas mãos ou pés. As mãos e os pés dos homens são muito diferentes dos macacos.
No museu e nos livros didáticos, vemos Lucy com mãos e pés humanos. Descobertas posteriores de fósseis mostraram que os parentes de Lucy tinham mãos e pés curvos, semelhantes aos dos chimpanzés. Lucy, portanto, tinha mãos e pés de macaco. Mas é verdade que Lucy tinha um joelho humano para andar ereto? Os próprios evolucionistas disseram que o esqueleto de Lucy não tinha um joelho intacto. Um ano antes, eles encontraram o joelho humano na mesma área, mas em um local totalmente diferente. O quadril de Lucy permitia que ele andasse ereto? Os quadris humanos são feitos para que possamos andar eretos sem problemas. Os quadris do macaco são dobrados para baixo, dificultando a caminhada ereta e forçando o macaco a usar os braços também. No documentário Em Busca das Origens Humanas, Don Johnson, que é a pessoa que encontrou Lucy, diz: o quadril parecia humano, mas sua forma não era. Superficialmente, o quadril parecia um chimpanzé, o que significa que Lucy não conseguia andar como um humano. Mas como o quadril de Lucy se tornou humano? No vídeo vemos que eles pegam o alfinete e cortam o osso do quadril para que fique bem com o resto do esqueleto e pareça mais humano. O que eles estão mostrando é simplesmente uma mentira. Lucy era uma macaca. Resumindo, podemos refutar a teoria da evolução com os seguintes pontos. Nenhuma mudança de tipo jamais foi observada nos seres vivos. O peixe continua sendo um peixe e o pássaro continua sendo um pássaro. Há mudança devido à seleção natural, mas as mutações genéticas não podem de forma alguma adicionar informações ao genoma. Os fósseis não provam a existência de estados evolutivos intermediários, mas, ao contrário, provam a criação. Há tentativas de forjar evidências para a evolução. A evidência objetiva é mal interpretada pela negação da evidência.